Iniciamos o nosso Economia e Mercado hoje falando um pouco sobre bancos, a agenda da semana, uma agenda bem cheia e com algumas polêmicas, né? Estou apresentando o meu amigo Marco Aurélio Barbosa, analista de equity, de bancos, de infra, e ele vai dar um plá aí sobre o Santander, né, Marcão? É isso aí, Julião. Vamos falar um pouquinho sobre Santander, o impacto sobre o resultado dos bancos que estão por vir e um pouco do impacto macro e micro que significa esse resultado aí. A gente tem uma agenda carregada com a ata do Copom amanhã, terça-feira. Tem um certo ruído de comunicação na relação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o governo Lula, não só com o presidente Lula, mas com o governo como um todo. A gente vai estar observando isso. Saíram também os dados da Focus e a gente vai ter uma leitura do que isso está se refletindo na inflação. Claro, se há uma desancoragem de expectativas, uma piora na relação entre Banco Central Brasileiro e governo, e o Banco Central Brasileiro é autônomo, é independente, naturalmente o estresse vai gerar aí nas expectativas dos agentes, que vão piorando, ficando mais pessimistas aí em relação ao futuro. Temos também uma série de rodadas de depoimentos, de declarações, de eventos nos Estados Unidos. Amanhã com o Jeremy Powell falando no Clube de Economia, também os diretores do Fed comentando sobre o principal evento da semana passada. Sexta-feira saíram os dados do payroll que vieram bem acima do esperado, 517 mil empregos gerados contra 180 mil na expectativa, e isso surpreendeu a todos. Então, a postura do Banco Central americano, do Fed, que era uma postura mais dovish, mais acomodatícia, pode mudar, pode se tornar um pouco mais rigorosa em relação à expectativa de taxa de juros nos Estados Unidos, o horizonte inflacionário, a atividade econômica, nível de emprego, né? E isso aí realmente vai refletir nas declarações dos vários diretores de Banco Central americano, dos diretores regionais, que vão falar essa semana, né? E temos também aí, por fim, a Focus, quer dizer, a Focus refletindo esse ambiente doméstico um pouco mais estressado aí que a gente está observando. Bom, iniciando, o presidente do Brasil vai aos Estados Unidos também na semana conversar com o Biden sobre os grandes temas da atualidade, meio ambiente, democracia, enfim. Talvez o tema mais tenso por lá seja a questão da China, a relação dos Estados Unidos com a China, mas eu acho que o Lula não vai entrar por essa seara. E em cima disso a gente tem também amanhã a reunião a ata do Copom, e sim, aí sim a gente vai observar o que o Roberto Campos Neto vai dizer, vai refletir sobre a reunião da semana passada e essa tensa relação com o governo, né? O Lula já falou que o cidadão Roberto Campos Neto não vai continuar no ano que vem, e ele tem que pensar na questão do Banco Central independente. Isso gerou muito ruído nos mercados, há toda uma preocupação em relação a isso, e na Focus a inflação já veio em 5,78 para esse ano, já estourando a meta de 5%, não vai mais cumprir a meta, o teto da meta desse ano. A expectativa que se tem é mais um ano sem meta cumprida, né? Isso preocupa, e daí a postura do Roberto Campos Neto de uma postura mais hawkish, né? De manter os juros elevados e quem sabe elevar os juros esse ano. O juros está em 13,75 e a gente não pode descartar uma elevação em 0,25 ponto percentual a 14%, né? A gente tem observado também nos mercados futuros um certo estresse, as taxas estão mais elevadas, né? O mercado está apostando, sim, numa situação mais estressada no mercado de juros, né? E a gente tem que estar observando mais um ponto. Temos dois diretores vencendo o mandato agora no final de fevereiro. Esses dois diretores saem, são diretores alinhados com o Roberto Campos Neto, e a gente tem que pensar quem é que vão colocar no lugar. É uma prerrogativa do presidente Lula indicar esses dois nomes. A Haddad já colocou a questão de que ele não vai gerar ruído com o Roberto Campos Neto nessas nomeações. Vão ser nomes de mercado, alinhados com o DEMAB, né, com o Departamento de Mercado Aberto, e a gente não vai estresse nesse ponto. Mas realmente a relação não é uma relação boa, e a gente tem que estar observando aí os movimentos tanto do presidente do Banco Central como as intervenções do presidente Lula. Isso é bem importante, viu? Se me permite, Julião, até para o caso de regulação bancária também, né? Essa troca de diretoria, do Bacen é importante até para a regulação, porque a agenda que vem desde 2013
16 Coelho, uma agenda bem interessante, né? Regulamentação, de competitividade. Sai o diretor de fiscalização e de política monetária. O de política monetária é o mais importante, é a relação com o mercado, enfim, é o mais importante. É o Bruno Serra, né? E a questão já houveram ruídos de que seria um diretor para servir de contraponto aos diretores existentes nomeados pelo Roberto Campos Neto, né? Vamos observar. Mas realmente esse é o principal ponto da semana, é a relação Banco Central e governo. E por fim, Marcão, a gente tem, só colocando a questão dos Estados Unidos, né, a questão da economia americana rodando num ritmo no mercado de trabalho mais aquecido do que se esperava, né? Por exemplo, as horas trabalhadas lá no payroll, que saiu sexta-feira, vieram em elevação de 1,2%. Ou seja, isso fala bem da demanda forte das empresas por mão de obra. Essa mão de obra é uma mão de obra menos qualificada, né? E aí está havendo uma barganha por salários, então isso aí está impactando, pode impactar na inflação, na espiral preços e salários. Então isso preocupa um pouquinho lá nos Estados Unidos. Daí essa virada, esse turning point do Powell. Talvez essa semana a gente vai observar os depoimentos dos diretores do Powell sobre essa questão do mercado de trabalho americano e as perspectivas de taxa de juros nos Estados Unidos. Marcão, vamos lá? Vamos lá, só rapidamente, pessoal, assim, comentando sobre o resultado do Banco Santander que saiu semana passada, já foi precificado, amplamente falado no mercado, só trazendo alguns números. Dado que nós temos o nosso próprio modelo, nossas projeções, veio um resultado bem abaixo do que estava projetando. Eu projetava algo aí em torno de 3,4 bi e veio 1,6, que é 46% abaixo. Como a média no mercado também errou, na base de 45%, 40% abaixo do que o mercado projetava, e basicamente por efeito provisão. Todas as linhas vieram dentro do que eu trabalhava, né? Margem com clientes, margem com o mercado, a linha de receita de serviços. Em resumo, o mercado tinha mapeado bem o que seria o desempenho do Santander no quarto tri. Como acredito que o mercado tenha mapeado bem o que deve ser o desempenho dos bancos no quarto trimestre, dado que o segundo tri, principalmente o terceiro tri do ano passado, deram boas sinalizações do ambiente macro que vem afetando esse micro de bancos, né? Que é basicamente essa questão de elevação de inadimplência, dado esse cenário que você vem falando bastante de piora macroeconômica. Bom, Marcão, mas os bancos eles têm uma leitura diferenciada, né? Cada um enxerga para um tipo de inadimplência, para um nível de inadimplência, pequenas empresas, médias empresas, pessoa física, enfim. Como é que você está enxergando essa situação agora aí para o sistema bancário, com o crescimento da inadimplência, enfim, em várias situações? Gileu. É o seguinte, são afetados diferentemente porque atuam em nichos diferentes. Então, o Bradesco, o Santander atuam mais com as classes mais populares, tem essa capilaridade, e são, inclusive, pequeno comércio também, né? Então eles são mais sensíveis à renda. Então esse evento, esse cenário macro negativo que a gente vem atravessando e que tende a piorar esse ano, aparentemente, afeta muito esse nível de inadimplência. Houve uma safra de resultado de concessões de crédito no final de 2021, meados de 2021, que acreditaram numa recuperação muito forte. Lembra aquela ânimo com a vacinação, né? Reabertura, um crescimento muito forte para 2022. Só que veio uma surpresa inflacionária negativa, os juros vieram muito acima, tiveram que trabalhar muito acima do patamar que era esperado, e isso se transformou numa safra ruim. Então esses bancos vão ter que carregar um provisionamento elevado, tem uma inadimplência que vem subindo trimestre a trimestre ainda nessas linhas. Então bancos como o Bradesco, que são muito atuantes nesse meio, estão tendo que ter uma visão maior. Agora, pega o caso, por exemplo, de tal que tem outros nichos e opera muito melhor na questão de margem com o mercado, a linha de FII dele, receita de serviço, esse banco já tem uma resiliência maior no resultado, embora vai ser afetado também. E pega bancos como o Banco do Brasil, que há nichos específicos em que atua muito forte, pela sua vocação, dado a forma como capta,
Então, por exemplo, agronegócio para o Banco do Brasil, o crédito consignado federal, né? No caso do que tem uma diferença praticamente zero, é uma renda alta. Então ele consegue preservar um pouco mais da sua rentabilidade, embora também sofra um pouquinho ali no seu ALM, sofra um pouquinho no seu nível de posicionamento, tem que subir um pouco, mas são menos afetados, então tem que separar um pouco o joio do trigo nisso. Então basicamente assim, quando a gente fala para o investidor, investimento em banco ainda é um bom investimento? Acredito que sim, porque ele está na liquidez, os investidores estrangeiros que entram, os hedge funds, operam muito baseado na montagem de ETFs para índices, coisas desse tipo. Bancos são relevantes, não tem tomador. Só que os bancos hoje, na sua operação, eles estão olhando primeiro para risco antes de retorno. Então é calibrar o nível de risco, acertar em que ponto eles dão a concessão de crédito, vale mais do que qual o retorno dessa concessão de crédito. Porque exatamente esse erro de mensuração é que está hoje cobrando esse preço alto em termos de resultado, o nível de provisionamento é maior agora que tem que ser feito. Agora, Marcos, agora para o primeiro trimestre vai haver uma deterioração muito forte da situação dos devedores duvidosos, porque muitos pequenos fornecedores vão ser impactados pela Americanas. Mas é que tá, são coisas diferentes, né, Júlio? Quando a gente fala de devedores duvidosos, é uma provisão. Sim, então ela é feita o banco vai ter que levar, vai ter que levar ainda mais. Alto. Agora, quando a gente fala de write-off, de baixa, é outra coisa. Então, por exemplo, essa cadeia, que é o universo americano é gigantesco, vai afetar, os bancos vão continuar provisionando exatamente isso. Não só os bancos, mas vários tipos de credores vão provisionar isso. A questão é que a baixa que se dá no balanço desses credores vai aparecer no resultado de agora, com certeza. O credor não é só banco, tá? Debenturista é credor, fornecedor é credor, governo é credor, funcionário é credor, né? Então o que acontece? No caso desses grandes credores, começa a se ter um nível de provisionamento, venda de carteira baixa, tá? Isso vai começar a aparecer no resultado de 2023. Os bancos, para nível de resultado, eles estão relativamente, eu acho que vai acontecer isso também em Bradesco, em Itaú, os demais bancos, vai levar um pouquinho de provisionamento de atacado por conta de Americanas. Mas o ecossistema como um todo, e aí vai muito além de só o default, né? Vai a questão de negócios que podem fechar, desemprego, essa parte social e triste que pode acontecer. Mas assim, dificilmente a gente vai ter alguma novidade, né? Eu acho que o mercado já viu bem o que foi o tamanho, a lista de credores já foi divulgada. Agora começa a luta pela sobrevivência da Americanas. Bom, fechamos mais um Momento Economia e Mercado. Muito obrigado pela atenção. Mais uma semana se vai e vamos aí observando aí a tensa relação do Banco Central e governo e a situação da Americanas, aí, os desdobramentos. Um abraço a todos. Boa semana.